O Gabriel pediu para poder fazer um vídeo sobre o Tenshinhan e para eu dizer como eu iria fortalecê-lo e, se possível, nada de potencial desbloqueado ou Kaioken, para eu poder ser mais criativo. Então basicamente não vale água ultra sagrada, não vale técnica de Kaioshin e também não vale Kaioken. Então muito bem, vamos lá. O primeiro passo para a gente poder fortalecer o Tenshinhan é fazer ele treinar na sala do tempo. Mas, mesmo que seja pelo limite, ele pode treinar por fora depois. Ele pode praticar, ele pode se aprimorar, continuar ali treinando suas habilidades. Mas o que é que ele tem que fazer? Ele tem que literalmente se dedicar ao máximo na sala do tempo. Não importa se é com um parceiro ou sem. O objetivo é que o corpo dele chegue ao limite. Porque se o corpo dele chegar ao limite, ele vai conseguir suportar técnicas que antes eram mortais para ele. Por exemplo, se vocês voltarem em Dragon Ball Z, vocês vão notar que o Vegeta fez aquele sacrifício contra o Majin Buu, correto? Foi uma cena muito legal. E se você voltar em Dragon Ball Super, você vai reparar que ele tentou fazer a mesma coisa contra o Toppo, no Super Saiyajin Blue, no Blue Evolution. E basicamente, ele não morreu. Por que ele não morreu? Porque o corpo dele chegou no limite. É algo que eles gostam de abordar bastante no mangá. Eles gostam de falar muito sobre isso, olha. Nossos corpos chegaram ao limite. O Vegeta mesmo falou que eles enfrentaram o Gás, enfrentaram o Black Freeze e blá blá blá. E os corpos deles chegaram ao limite. E o que falta? Técnica e evoluir a energia deles. É isso que o Tenshinhan precisa. Que o corpo dele chegue no limite para depois a gente focar na técnica e outras coisas. Então ele treinando muito na sala do tempo e tanto fora dela, até numa sala de gravidade que ele pedir para Bulma, ele vai chegar o corpo dele no limite. Ele chegando o corpo dele no limite, técnicas que eram mortais para ele não vão mais causar esse efeito no corpo dele. Ou seja, ele pode usar por mais vezes e ter uma resistência energética maior, porque seu corpo suporta uma carga pesada de energia. Agora vamos para a próxima etapa, meditação. Só que ele não pode fazer qualquer tipo de meditação, galera, não é só meditar. Ele tem que fazer como o Jiren fazia no Torneio do Poder. O Jiren meditava e ele quebrava pedras. Ele usava a telecinese dele para poder levitar elas e quebrar elas. Então basicamente ele tem que fazer isso. O Tenshinhan precisa levitar rochas, usar seu Ki de outra forma para poder moldá-lo, manipulá-lo enquanto ele estiver meditando. Ele pode moldar a aura dele, fazer ela ficar grande, fazer ela ficar pequena, fazer ela virar uma redoma em volta dele, fazer virar um triângulo, um quadrado, não importa. Ele tem que moldar a sua aura, porque ele vai estar treinando o controle de energia e como manipular a sua energia perfeitamente. Se ele tem um ótimo controle de energia, ele vai ter uma melhor execução em outras técnicas. Então é nisso que a gente precisa focar. O Tenshinhan precisa meditar e através dessa meditação moldar ali melhor a energia dele. E aí a gente vai para o próximo passo. Por quê? Se ele já tem um corpo forte, resistente e um ótimo controle de energia, ele já pode aprender a técnica de ir do 0 ao 100 muito rapidamente, que é o usuário utilizar o pico da sua energia total de uma vez só, de modo que ele não perca o controle. Assim ele aproveita toda a sua energia. Em vez dele aumentando de pouco em pouco, ele já surpreende o inimigo com um ataque muito poderoso do nada, que é como que o Jiren fazia. E esse modo de ataque do Jiren tornava ele imprevisível, tanto que o instinto superior custava acompanhar ele. Então basicamente o Tenshinhan precisa aprender isso. Mais um passo, o Tenshinhan também precisa aprender a capacidade de lutar instintivamente, depois que ele dominar o método de ir do 0 ao 100 muito rápido. Com quem que ele pode aprender isso? Com o próprio Mestre Kami. No mangá, ele utilizou essa técnica contra o Jiren, desviando da maioria dos golpes dele e defendendo. Ah, mas o Jiren estava pegando leve. Não importa, foi um grande feito do Mestre Kami, isso ninguém tira dele. Então basicamente essa técnica, ele pode ensinar pro Tenshinhan. Fala, olha, eu não domino ela por completo, mas eu posso ensinar algumas coisas aqui que você pode aperfeiçoar a sua maneira. Porque é isso que é a capacidade de lutar instintivamente, você encontrar a sua própria maneira de lutar e você se tornar um guerreiro completo através disso, podendo prever os golpes do seu adversário e inovando ali no modo de lutar, de modo que você se mexa de forma diferente. É basicamente como se fosse o seu estilo, e assim torna imprevisível para o oponente. Então basicamente é isso que o Tenshinhan tem que fazer, focar na sua capacidade de lutar instintivamente. O Mestre Kami ensina para ele, ele pratica e aí ele começa a treinar para poder desviar dos golpes dos adversários, porque é isso que ele também precisa, para bater com técnicas aí como se fosse um instinto superior ou técnicas similares. É importante ter a capacidade de lutar instintivamente para poder estar batendo de frente.
Afinal, o instinto superior não é uma técnica invencível, então ele tem algo que bate de frente, é a capacidade de lutar instintivamente. Então o Tenshinhan, para ser um ótimo guerreiro e evoluir, ele precisa incluir isso nele. Se ele incluiu isso, galera, o que é que falta nele? Ki divino. Então ele tem que dar um jeito ali de subornar o Bills, subornar o isso com um pedaço de pizza ou alguma comida aí terráquea, já que eles amam isso. Então ele dá o jeito dele lá para poder estar aprendendo o Ki divino. Só que o Ki divino é complexo. Por quê? Porque todo o guerreiro de Dragon Ball tá acostumado a liberar energia. Ah, tá nervoso, ele vai liberar energia. Ele tá perdendo energia. Por mais que pareça que ele tenha poder, ele tá perdendo energia, tá tendo um gasto de energia. Mesmo que ele evolua com isso, o gasto de energia vai ser maior. O Super Saiyajin 3 é uma prova disso. Um pico de poder muito grande, gasta muita energia. Ultra Super Saiyajin, mesma coisa. Fica muito musculoso, fica bombadão, mas gasta muita energia. Então o que é necessário? É necessário guardar energia dentro do corpo o máximo que puder. E quando você guarda energia ao máximo, você tem um melhor controle, você faz com que ela suma, de tanto que você guarda ela dentro do seu corpo. E aí ela entra em colapso e o Ki explode um novo nível e começa a gerar o Ki divino. O Ki divino se gera assim. É assim que o Goku e o Vegeta faz para poder ter a forma God e Blue. Guardam o Ki dentro do corpo o máximo que podem para poder atingir esse nível. E não é qualquer quantidade, tá? Tem que ser uma quantidade significativa para explodir no Ki divino. Ou seja, significa que se o Tenshinhan reunir a energia necessária para que ela exploda no Ki divino, significa que ele vai atingir um nível considerável de poder. E isso é muito importante e impactante para ele como desenvolvimento ali como guerreiro. E ele aprendendo isso e tendo todos os outros recursos, pelo menos o Goku God ou Blue, ele dá um trabalhinho. Bom, e assim que eu conseguiria fazer o Tenshinhan evoluir através de treinamento. E aqui não tem algo nada muito roubado, como ele mesmo pediu aí, como Kaioken ou como uma técnica desbloqueada. Isso é tudo que o Tenshinhan pode alcançar ou qualquer outro guerreiro, Kuririn, Yantia, por meio de treinamento e conhecendo os mestres certos e aprendendo ali as práticas que realmente funcionam atualmente no universo de Dragon Ball para se tornar um guerreiro perfeito. E bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Um abraço, fiquem com Deus e fui.